Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre economia criativa. Nossas convidadas são a professora Josiane Silva de Oliveira e a pesquisadora Daniele do Carmo. A economia da cidade de Goiás depende em boa parte da economia criativa. Atividades como o artesanato e a culinária são fundamentais para os vilaboenses. Nesse contexto, pesquisadores da UFG decidiram investigar quais são os principais entraves para o desenvolvimento da economia criativa no município. Vamos conferir a reportagem. A economia criativa é um grande trunfo do Brasil. Já superamos países como Espanha, Itália e Holanda nesse setor, mas ainda falta muito para alcançar o patamar da França e dos Estados Unidos. A pergunta é: muito o quê? Estudantes de administração da UFG estão desenvolvendo uma pesquisa com empreendedores da cidade de Goiás em busca da resposta. Então, funciona assim, a gente faz uma pesquisa mais para a área prática. Entramos em contato com os empreendedores da cidade, mais voltado para a área de cultura e de artesanato e da culinária, e a gente faz um questionário com eles. Um questionário, ele é padrão, mas voltado para cada um para a sua área. Na área do artesanato é um e na área da culinária é outro. A gente faz pesquisas pensando se eles fazem parte de alguma associação, como eles investem naquela mercadoria, como que eles aprenderam, se faz parte de geração em geração, como que isso acontece na família, se é da família ou se tem alguns outros funcionários envolvidos, como que é essa prática durante o dia a dia, como que eles trabalham. A pesquisa já ouviu 20 empresários do ramo do artesanato e 15 da culinária da antiga capital do estado, que contempla pratos com ingredientes típicos do Cerrado, como o pequi e a guariroba. Esse projeto começou em 2014, no finalzinho de 2014, teve a iniciativa da professora Josiane Oliveira e tem a parceria hoje do CNPq e do FAPEG, também, que é de Goiânia. E sobre o OBEC, ele tem uma parceria, ele tem na UFG, a gente tem o OBEC lá na UFG, que significa Observatório de Economia Criativa. O objetivo principal do estudo é gerar conhecimento para auxiliar os empreendedores vilaboenses no aperfeiçoamento do seu trabalho. A pesquisa ainda está em curso, mas algumas das problemáticas da economia criativa já vieram à tona. Então, como eu faço as pesquisas práticas, eu pude observar que há muita falta, deixa muito a observar muitas coisas. Falta muita coisa relacionada à parte de profissionalismo, à parte de qualificação do empreendedor. As pessoas não sabem lidar com o cliente, com o turista, às vezes. Eles têm muita dificuldade de atender o cliente bem. Eles não são qualificados perfeitamente para isso. Daniele, a gente citou aí nas nossas reportagens, né, a culinária, o artesanato, moda, música, mas a economia criativa ela é bem mais abrangente, não é isso? Quais outras atividades fazem parte desse setor? Bom, atividades formais, né, que a gente pode mensurar, vamos dizer assim, a gente vê aí, eu não sei se eu vou repetir algum que você já disse, mas a gente vê o teatro, a gente vê a dança, o circo, algumas da parte do campo das criações funcionais, que seria o design, a arquitetura. São tantas, eu até falo, são 19 setores que a gente trabalha, né? Vocês falaram no bloco anterior também, né? O desenvolvimento de games, não é isso? Sim, os jogos, arte digital, arquivos, museus. Então, essa é toda uma gama de atividades que a economia criativa engloba. Em alguns países, algumas coisas são consideradas que aqui ainda não estão no foco. Por exemplo, a biotecnologia também é considerado do ramo da criatividade. A biomimética, que é algo extremamente novo, mas que também está vindo aos poucos para cá. Que é a arquitetura aproveitar algumas tecnologias já desenvolvidas há muitos anos atrás, que não são consideradas hoje, mas que você vai resgatar as raízes culturais dessas tecnologias, podem muito bem ser aplicadas para se construírem casas no deserto, por exemplo. Né? Isso tudo observando a natureza também. É muito importante também a gente salientar que também engloba a questão de patrimônio histórico-cultural, patrimônio material,
que aqui no estado de Goiás a gente tem várias cidades históricas, como a cidade de Goiás, Pirenópolis. São cidades que são tombadas como patrimônio, e esse tombamento ele possibilita a gente ter acesso a uma linha de financiamento, a editais, que possibilitam não só a gente trabalhar na questão de guardar esse patrimônio, de cuidar dele, mas também olhar para esse patrimônio como potencial de desenvolvimento local das cidades. Então, entender que quando o turista vai para a cidade de Goiás, ele não vai só para diversão, só para conhecer, ele vem para conhecer a história da cidade, ele vem para conhecer a história de Goiás. E quando a gente começa, dentro da economia criativa, a tratar, por exemplo, essa questão do patrimônio, que ela é muito importante para o Estado, a gente está levando todo o modo de vida do estado de Goiás, toda a nossa construção cultural que pode ser utilizada como forma de desenvolvimento da cidade, de gerar emprego, de gerar renda, de gerar profissionalização dessas pessoas. Josiane, e além da informalidade e da falta de qualificação, existem outros entraves para o desenvolvimento da economia criativa no Brasil, em Goiás? Bom, o que a gente tem observado dentro dessas pesquisas é a falta de políticas, não só de políticas públicas de investimento do governo municipal, estadual, federal, mas também ainda uma falta de política dentro do setor privado. Então a gente vê poucas empresas ainda que investem, por exemplo, na questão de patrimônio, com exceção de grandes empresas públicas, vamos pensar Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou a Petrobras, que tem, por exemplo, na Bahia, que eles investem no ILEAE, investem em diferentes grupos culturais que vão potencializar e vão possibilitar resguardar essa dimensão cultural local. A gente observa que aqui no estado de Goiás a gente tem poucas políticas ainda de investimento nesse setor. Então, dentro desse estudo que a gente também tem desenvolvido, a gente observa que essas pessoas também precisam de uma capacitação para saber escrever um projeto, para poder concorrer a um edital, porque editais abertos a gente tem do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura, mas muitas vezes esses empreendedores, eles deixam de conseguir ter acesso a esse financiamento, seja ele público, seja ele privado, pela falta de capacitação. Então, a gente também tem buscado desenvolver algum tipo de atividade que vai possibilitar esses empreendedores culturais saberem como escrever um projeto, como ter acesso a essas linhas de financiamento, como investir esse dinheiro na cidade para gerar emprego, para gerar renda para a localidade e também como prestar contas desse dinheiro, como que ele foi gasto, que isso também é importante. Então, que a gente tem que tentar alinhar essa dimensão artística, essa dimensão da tradição cultural, com uma dimensão econômica que possibilite resguardar esse patrimônio e que possibilite também gerar desenvolvimento, gerar riqueza e gerar emprego e renda para essas pessoas que efetivamente trabalham dentro dessa dinâmica da economia criativa. E o grande entrave realmente é a gente encontrar profissionais que saibam dialogar com a classe artística. Ok, a gente volta a falar desse assunto daqui a pouquinho. Viver Ciência faz agora mais um intervalo. Na volta você vai conhecer o Observatório Brasileiro de Economia Criativa, o OBEC. Até já! O mestrado é um curso de pós-graduação estrito sensu que confere à pessoa que o termina o grau de mestre. Então, na verdade, nós teríamos, o mestrado como um dos degraus da carreira acadêmica que vem logo após a graduação.